Eles. Ok. Você tá... Boa noite, todo mundo que está chegando aí. Nós mudamos a nossa live, tá? Ela deveria ocorrer no YouTube, no nosso canal do YouTube. Nós tivemos um problema técnico aí de transmissão do Zoom para o YouTube e por isso agora ela vai ocorrer, na verdade, já está começando no Facebook, tá? Aqui na nossa página do Facebook. Então vamos só esperar chegar mais o pessoal para já iniciarmos a nossa entrevista de hoje, tá? A entrevista com o tema Pandemia, Assistência Social e Direitos Humanos. Nós temos como convidadas a Valdete Martins e a Nayara Fonteles. Tá? Valdete da Frente em Defesa do SUAS e a a Nayara, que é do Comafro, tá? Então vamos só esperar o pessoal chegando e daqui a pouco a gente já começa, tá? Boa noite a quem está chegando, tá? Daqui a pouco a gente já começa, lembrando novamente que essa live ocorreria no YouTube, mas nós tivemos um pequeno problema técnico e por isso agora nós estamos fazendo no Facebook, tá? Nossa página. Então, só reforçando, ela tem o tema Pandemia, Assistência Social e Direitos Humanos, e como convidadas nós temos a Valdete Martins, da Frente em Defesa do SUAS, que é o Sistema Único de Assistência Social, e também a Nayara Fonteles, que é do Comafro. Tá? O Comafro, que é o Conselho Municipal de Defesa e Desenvolvimento dos Direitos dos Afro-Brasileiros em Dourados. Estamos esperando também a Nayara chegar, tá? Nayara Fonteles.
O pessoal está chegando aí. Adilson Crepaldi, boa noite. Professor aí do EMS, boa noite, Adilson. Estamos só esperando mais um pessoal chegar, para dar um número mais razoável para a gente começar a live, tá? A live, aliás, já começou, né? Mas no caso, começar a entrevista. Só mais um momento, tá, pessoal? E daqui a pouco a gente já começa. Olá. Olá, Nayara, tudo bom? Tecnologias e suas Seus desvirtudes. problemas. Suas virtudes. Então, como tínhamos falado anteriormente, como eu tinha falado anteriormente, nós deveríamos fazer pelo YouTube, iríamos fazer, mas houve um pequeno problema dessa vez, mais uma vez, já que na semana retrasada em que ocorreria essa entrevista, nós tivemos um problema que foi no site, e agora nós estamos com outro problema que é na transmissão do aplicativo que nós usamos, que é o Zoom, para o YouTube, tá? Então, nós mudamos o canal de transmissão e agora estamos fazendo pela nossa página do Facebook, tá? Então, quem estiver nos acompanhando e conhecer mais alguém que estava interessado em assistir, já avise também. Só mais um momento, tá, pessoal? Quem está chegando aí. Boa noite. Karina Rodrigues, Marísia de Paula. Só mais um momento que em alguns minutos nós já iniciamos a entrevista. Estamos só esperando chegar mais um pessoal. Boa noite, Paulo, Edir, Marcelo Batarci. A Adilson está perguntando se está rolando no YouTube. Não está rolando, tá, Adilson? Nós tivemos um pequeno problema na transmissão do aplicativo Zoom para o YouTube, então por isso nós mudamos o nosso canal de transmissão, tá? Esse que foi o fato que ocorreu, por isso que houve essa mudança.
Para quem está chegando, o tema de hoje é Pandemia, Assistência Social e Direitos Humanos. Tá? Nós temos como convidadas a Valdete Martins, que é da Frente em Defesa do Sistema Único de Assistência Social, o SUAS, e a Nayara Fonteles, que é do Conselho Municipal de Defesa e Desenvolvimento dos Direitos dos Afro-Brasileiros, Comafro de Dourados. A Valdete Martins também é assistente social, tá? Desde a Constituição de 88, desde a formulação da Constituinte na militância pelo Sistema Único de Assistência Social. E a Nayara também é acadêmica de letras pela UEMS e militante do movimento negro. Então, para quem está chegando, só mais alguns minutos que nós já iremos iniciar a nossa entrevista de hoje, tá? Então, boa noite, pessoal. Nós já estamos nos aproximando aí das 19h25, né? Quase 7h30 da noite. Agora são exatamente 19h23. Então, boa noite a todos e todas que nos acompanham. Eu sou o Norberto Liberator Neto. Esse é mais um ADOEMS Entrevista. Como vocês perceberam, hoje nós estamos pelo Facebook, não pelo YouTube. Nós tivemos uma pequena falha na transmissão para o YouTube e por isso nós mudamos o nosso canal de transmissão. Está ocorrendo aqui pela nossa página. Tá? Então, o tema hoje é Pandemia, Assistência Social e Direitos Humanos. Tá? Inclusive, essa entrevista foi remarcada, ela aconteceria no dia 14, inclusive ela começou a acontecer, mas houve uma falha massiva no servidor do próprio YouTube, tá? Foi no site do YouTube, não com a gente. E, enfim, a crise gerada pela Covid-19 deixou ainda mais explícita a desigualdade social brasileira. E nesse cenário é impossível desconsiderar as políticas de assistência social. Por isso, nós falaremos hoje com a Valdete Martins, que acompanha o Sistema Único de Assistência Social, SUAS, desde a Constituinte de 1988, tanto como profissional da área quanto na militância. Hoje ela coordena a Frente Sul-Mato-Grossense em defesa do SUAS. Também convidamos a Nayara Fonteles, vice-presidente do Conselho Municipal de Defesa e Desenvolvimento dos Direitos dos Afro-Brasileiros, Comafro de Dourados. Ela é acadêmica de letras pela Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul, a UEMS, e militante do movimento negro. Então, boa noite, Valdete, boa noite, Nayara. Boa noite, é um prazer estarmos aqui novamente para conversar, bater um papo, né, Norberto, sobre a assistência social nessa conjuntura, né? Eu quero agradecer o convite da UEMS e, com certeza, nós teremos, assim, muitas informações e também agradecer a Nayara, a todos vocês que estão nos assistindo, porque é um debate urgente e necessário. E quanto mais a gente dialogar sobre esse momento, sobre esse processo, né, que nós estamos vivendo no Brasil, eu acho que nós vamos formando opinião no sentido de contribuir com a luta em defesa, né, dos direitos humanos, da seguridade social. Muito obrigada, que nós possamos ter uma boa live hoje. Boa noite, Nayara, suas considerações iniciais. Boa noite a todos e a todas que nos acompanham. Boa noite, Norberto. Boa noite, Valdete. Obrigado, quero agradecer, né, a todos que nos acompanham
nessa reintegração dessa live, que foi remarcada para fazermos esse debate de suma importância nessa atual conjuntura em que nós vivemos. Então, eu quero agradecer também ao convite da ADUEMES e que tenhamos uma excelente discussão. Uhum. Então, para iniciar essa entrevista, gostaria de saber da Valdete, um pouco mais sobre o que é o SUAS. O SUAS não é um sistema tão conhecido como, por exemplo, o SUS. Então, você, Valdete, poderia nos explicar um pouco mais sobre o que é o SUAS e como que ele funciona? Sim, com prazer. Então, o Sistema Único de Assistência Social, ele faz parte do sistema maior de proteção social, constituído a partir da Constituição Federal de 88. Então, e isso evidentemente foi uma longa luta, né, para que chegássemos na Constituição, uma luta dos movimentos sociais, dos movimentos de esquerda, no sentido de que a gente pudesse trazer para a Constituição Federal um sistema de proteção social que ele pudesse ser universal, que pudesse ter várias políticas respeitando os direitos humanos, os direitos sociais. E então, a partir da Constituição, um sistema que a gente se põe como muito importante é o sistema de seguridade social, que na realidade, na seguridade social, a política de assistência, previdência e saúde, cada uma constitui um sistema público, ou seja, tem uma lei específica, a partir da Constituição, cada uma dessas políticas foram regulamentadas, né? A Previdência já vinha com várias legislações, né? Por ser até uma política contributiva, então, a sua regulamentação, desde as leis trabalhistas, da década de 30, 40, ela já tinha todo um formato, né? Ela vem só se readequando, se readaptando. E a assistência social foi uma das últimas políticas a ser regulamentada, ela foi regulamentada em 1993, pela chamada LOAS, Lei Orgânica da Assistência Social, a Lei 8742, e essa legislação, então, né, a partir dessa legislação nasce uma lei específica para assistência social no Brasil, e que com isso a gente começa a ter um processo de mudança de cultura, ou seja, a gente inicia um processo para dizer assistência social não é assistencialismo, assistência social não é caridade, assistência social não é clientelismo. Assistência social é uma política pública, direito do cidadão e dever do Estado. Então, iniciamos aí um longo processo até de 93, que a lei foi regulamentada. Só em 2000 a lei foi regulamentada, criamos um sistema nessa legislação que foi chamado Sistema Descentralizado e Participativo, mas que ainda necessitava de ter um arcabouço, né, mais próximo do SUS, né, que agregasse ali serviços e benefícios. Então, em 2004, quando foi aprovado o Sistema Único da Assistência Social, aí nós passamos a ter, então, iniciamos um processo de construção do SUAS no Brasil, né? E esse sistema, então, ele foi de 93, e aí entrou, de 2003, logo que o Lula chega ao poder, né, nós tivemos assim uma grande oportunidade, um compromisso dos governos de esquerda no sentido de consolidar esse sistema no país, né? Então, esse sistema, ele é um sistema que compõe-se de proteção, de defesa, né? Para todos os cidadãos, né? Defesa, proteção e vigilância. Esses são os três grandes eixos do Sistema Único de Assistência Social. A partir daí, então, nós começamos todo o Brasil, porque ele é um sistema pactuado, assim como o SUS, ele é muito parecido com o SUS, né? Porque ele decorre da política de seguridade social, então ele tem o mesmo formato do SUS, ou seja, ele é um sistema pactuado entre as três esferas de governo, ele é um sistema que tem que ter a participação, o controle social, ele é um sistema que se difere do SUS porque ele tem benefícios e serviços, enquanto, por exemplo, a saúde só tem serviços.
Então, os benefícios que são muito conhecidos, que é o benefício de prestação continuada, que as pessoas falam, o benefício do LOAS, até dizem o LOAS, né? O benefício da Lei Orgânica da Assistência Social. Então, a partir daí, houve todo um investimento nesse período, que foi de 2003, 2004, até 2016, quando houve o golpe, né, da presidente Dilma, que, na realidade, nós começamos a ter dificuldades para que esse sistema pudesse ser financiado. Então, em resumo, para eu não me delongar muito, a gente vai conversando mais, dá oportunidade até para a Nayara falar, ele é um sistema que se constitui por serviços, por benefícios, programas e projetos. E ele é um sistema que, a partir da sua criação, houve um reordenamento no sentido de você ter unidades públicas de atendimento, ou seja, as pessoas chegam, ele é um sistema padronizado. Se você chegar aqui, se chegar em Dourados, se chegar lá em Manaus, em qualquer uma cidade, o sistema é o mesmo. Então, na proteção social básica, a gente tem os centros de referência da assistência social, que são centros onde são ofertados os serviços e onde a população procura o CRAS, que hoje até acho que é um pouco mais conhecido, procura o CRAS para renovar o seu cadastro único, para acessar um benefício, para, enfim, acessar um serviço, né? E, da mesma forma, a gente tem a proteção social especial, de média complexidade, que são os CREAS, Centros de Referência Especializados de Assistência Social. Então, essas duas unidades são unidades públicas. Uma coisa muito interessante que o sistema trouxe é que essas unidades elas têm que funcionar ter uma equipe de referência, tem serviços, os serviços são tipificados, e a partir nesse período de 10, 12 anos que os governos estiveram no Brasil, nós conseguimos ter quase 100% dos municípios brasileiros com pelo menos um centro de referência da assistência social. Hoje são mais de 8.300 centros de referência da assistência social, ou seja, um CRAS, né? E mais de 2.600 CREAS. Então, ou seja, é uma estrutura muito importante na direção realmente de garantir direitos, de afirmar a cidadania, de fazer a leitura do território, enfim, é um sistema muito importante para todos os brasileiros e brasileiras nessa perspectiva do fortalecimento da cidadania. Ok, legal. Então, aí eu passo para a Nayara explicar em relação à população negra, né, levando em consideração que a maior parte da população em vulnerabilidade no Brasil a população negra, é negra, e qual que é a importância do SUAS para os negros no Brasil? Então, Norberto, nós falávamos na live anterior, que tivemos o problema técnico com o YouTube, das consequências que o dia 14 de maio trouxe para a população negra e automaticamente também para que se fortalecesse grandemente o aumento da população negra no centro da vulnerabilidade social, né? Então, assim, para falarmos essa importância do SUAS para a população negra, primeiramente a gente tem que falar que nós, população negras, ocupamos o topo, né, da população de baixa renda e de alta vulnerabilidade social no nosso país. O que veio como de consequências, né, da precarização, do acesso à educação, do acesso ao trabalho, dentre as várias outras formas do racismo estrutural e perverso no nosso país, né? Grandes pesquisas apontam que o público majoritário atendido pela assistência social é constituído pela população negra, sobretudo pelas mulheres negras, né, que são a maioria das beneficiárias dos programas sociais, os programas assistenciais do SUAS.
Então, nesse contexto, pensar na importância do SUAS para essa população é de suma importância, né? E pensarmos também que nós precisamos que o SUAS seja garantido na sua efetividade de política de assistência social, que garanta os direitos básicos e a dignidade de sobrevivência, direitos mínimos, na verdade, né, de sobrevivência para a população que está no topo, liderando essa vulnerabilidade social. E, para além disso, eu acho que é importante também, necessário, que o sistema de assistência social reconheça quem é, em sua grande maioria, a população que necessita da assistência social, né? Quem é? Somos nós que estamos ali liderando. E dentro dessa identificação, reconhecer também que nós temos as nossas especificidades, reconhecer que a desigualdade social no Brasil perpassa por vários recortes, né? Dentre eles, recortes econômicos, recortes educacionais, recorte de gênero e, sobretudo, pelo recorte racial e étnico. Então, é de suma importância que o Sistema Único de Assistência Social reveja essa população no sentido do recorte racial também, que é de suma importância. Hoje nós vemos muito falar que os SUAS, né, a gente acompanhou alguns casos de que o SUAS não é independente de cor, mas nós precisamos ressaltar isso também. Nós precisamos ver que a maioria dos usuários da assistência social é composto pela população negra, né? Então, isso se torna imprescindível um diálogo entre a política de assistência social e a política de promoção da igualdade racial. Então, é de suma importância um atendimento, a garantia do SUAS de qualidade e também imprescindível esse diálogo entre a assistência social e a igualdade racial. Uhum. Então... Eu quero comentar um pouquinho o que a Nayara falou, porque é o seguinte, realmente nós percebemos o seguinte, a partir do momento que você constitui esse sistema, e aí os programas também, os benefícios, especialmente o programa Bolsa Família, muito conhecido, tem dados, e talvez até na outra vez a gente chegou a comentar isso, a maior número de pessoas que acessam o Bolsa Família são mulheres e mulheres negras, né? Então, eu acho que o Sistema Único de Assistência Social ele é um sistema realmente que ele caminha na direção de identificar aquela população invisível que estava no Brasil, até pela condição de que se entendia que a assistência social era só fazer um programa pontual, alguma coisa para uma pessoa mais pobre. Então, o sistema ele vem para dar visibilidade, né, a essa questão que a Nayara coloca, que é da igualdade racial, que é da violência contra a mulher, a violência contra a criança, o adolescente, né, a populações que se tornavam invisíveis. Não, a população de rua, por exemplo, nós não tínhamos uma dimensão do número de pessoas que viviam nas ruas. O Sistema Único hoje congrega também os centros chamados Centro COPS, que são centros para atender a população de rua. E se você for olhar também, né, você vai ver que na população de rua, a grande maioria são pessoas negras. Então, eu acho que essa coisa de se tratar o SUAS, dar visibilidade a toda essa desigualdade social, desigualdade de gênero, racial e outras que a gente tem, né, no contexto da desigualdade, a gente tem aí, né, a questão da renda, né? Hoje é gritante, né, a diferença dos mais ricos para os mais pobres. Então, esse sistema ele vem trazer essa perspectiva. Inclusive, a última conferência realizada
da assistência social e que, a partir dela, foi produzido o segundo plano decenal. O tema do plano é o sistema único acessível a todos, ou seja, é preciso que a gente, principalmente aqui no nosso estado, que a gente dê visibilidade para aquelas populações que estão em situação de pobreza e de maior vulnerabilidade. É a população indígena, a população negra, enfim, são todos aquelas, os migrantes, a população de rua, são todas aquelas pessoas que estão num ciclo de vulnerabilidade e de pobreza extremamente grande, né? Então, o SUAS ele vai dar visibilidade para isso e outra coisa, vamos trabalhar em parceria com as outras políticas, né? Principalmente com o SUS, né? Com o Sistema de Segurança Alimentar, enfim, então são sistemas que se conversam na direção da erradicação da pobreza, da desigualdade, em todos os sentidos. Uhum. Valdete, então você tem encabeçado, né, um movimento de defesa do Sistema Único de Assistência Social aqui no Estado, né, que é a Frente em Defesa do SUAS, né, em MS. E o que significa essa frente? Quais são as entidades que a compõem? E qual que é o objetivo? Sim, então, como a gente tem dito, o Sistema Único de Assistência Social, ele é um sistema que ele tem que ser fortalecido e juntamente com outros sistemas públicos, né? O que a gente tem acompanhado no Brasil? Desde 2016, nós temos acompanhado uma redução, né? Uma redução do Estado social, do Estado brasileiro. Quer dizer, o Estado brasileiro, nós tínhamos, quer dizer, avançado muito com a Constituição de 88, como eu falei inicialmente, com a constituição de um sistema público e universal, que seria assim, uma coisa muito importante para o Brasil, para a gente superar, né, toda a desigualdade que nós enfrentamos. Quer dizer, o Brasil é hoje o 7º país em termos de desigualdade. Em contrapartida, é um dos países que tem uma melhor economia. Quer dizer, essa desigualdade, ela é secular, né? Quer dizer, nós não superamos a questão da escravidão até hoje. Ouvindo a Nayara falar, quer dizer, por que é maior número de população que acessa os benefícios e serviços são pessoas negras? Porque nós ainda estamos no processo, né, de superar essa desigualdade. Então, a partir de 2006, nós tivemos a implantação de uma coisa contrária ao Estado de proteção social, que seria um Estado neoliberal, e hoje a gente tem um Estado ultra neoliberal, quer dizer, nós superamos até isso. Por quê? Porque há toda uma política contrária a esse Estado de proteção ampliado, é uma política de reduzir o tamanho do Estado. Isso nós verificamos com a aprovação da Emenda Constitucional 95, que ela fere frontalmente os direitos humanos, os direitos sociais. Então, a partir daí de 2016, o Brasil inicia um novo movimento social, e aí incluindo várias organizações sociais, movimentos, sindicatos, fóruns, ONGs que atuam na defesa dos direitos humanos, e a gente começa, então, um movimento pela derrubada dessa Emenda Constitucional 95 e pela defesa desses sistemas públicos. Então, aqui no Mato Grosso do Sul, nós constituímos uma frente este ano, que é a Frente Sul-Mato-Grossense em Defesa do SUS, da Seguridade e dos Direitos Humanos. Essa frente ela é formada. Hoje nós temos quase 23 entidades, acho que é 23 entidades que fazem parte da frente, inclusive tem várias aí de Dourados. Nós temos sindicatos, nós temos fóruns de trabalhadores, nós temos conselhos, o conselho que a Nayara faz parte, ele aderiu à frente, né? Então, essa frente ela é formada por todas, o MST, a CUT, o Sindesprev, o Conselho Regional de Serviço Social, o Conselho de Psicologia, inúmeras, acho que eu não vou citar todos, mas são várias instituições que atuam na defesa dos direitos humanos. Então, a partir daí, constituímos essa frente tem uma coordenação,
essa coordenação são 3 entidades, que é o Fórum dos Trabalhadores aí de Dourados, dos Trabalhadores do SUAS, o Sintesprev e o Fórum dos Trabalhadores Estadual em Saúde. Então, qual que é o principal papel da frente? Exatamente essa da defesa desses sistemas públicos. E nós estamos agora, nesse momento, dando muito enfoque para a defesa do SUAS, porque o SUAS está desfinanciado. Nós levamos tanto tempo para constituir um sistema que fosse capilarizado pelo Brasil todo, com serviços com dignidade, com respeito, buscando todo um processo de aliança com os outros sistemas, na oferta de benefícios e serviços, e a partir de 2016, então, começamos com esse desmonte, né? Então, é necessário que as frentes, né, que os estados formem as frentes, que a gente possa ter os movimentos apoiando esse sistema. E a nossa frente aqui, então, ela tem esse papel, que é realmente um papel de acompanhar, de produzir documentos, de dialogar com as pessoas, para que as pessoas entendam, principalmente, eu acho que a universidade, o corpo acadêmico, os estudantes, que entendam que esse sistema ele é tão fundamental e vital para a questão dos direitos como o SUS, como qualquer outro sistema. Então, a frente ela tem esse papel, ela cumpre esse papel realmente na defesa, né, de um sistema público, de resgate, né, do financiamento de serviços e benefícios que são cruciais para todas as populações. Se a gente for olhar os dados hoje, nós temos quase 100 milhões de brasileiros e brasileiras que podem acessar esse auxílio emergencial. Então, quer dizer, metade da população brasileira, ela deve estar sendo atendida pelos sistemas públicos, né? Então, e esse governo, ele caminha ao contrário, na direção contrária. Ele é um governo que ele não valoriza a vida, um governo que ele não valoriza as políticas sociais. Ele é um governo que ele se importa com o mercado, né? Então, é um governo que ele não quer discutir proteção social. Forçosamente está agora, né, na direção aí desse auxílio emergencial. Mas, desde o início, é um governo que ele extinguiu vários espaços de controle social, né, vários conselhos, comissões, tudo aquilo que trata de participação, de discussão, de diálogo, de formar a cidadania, principalmente dos estudantes, dos universitários, dos movimentos, da voz e vez, né? O SUAS ele é um sistema que as pessoas discutem junto, o gestor, o trabalhador e o usuário, né? Então, especialmente os usuários da política de assistência social passam a ter voz e vez nos conselhos de assistência social, coisa que no passado não acontecia, né? Assim como no serviço. Ou seja, é preciso que a gente esteja atento e que a gente faça agora um grande movimento em defesa da derrubada dessa emenda constitucional 95, para que o Estado resgate, né, os recursos devidos para atender a população dignamente. Então, Nayara, fala um pouco para a gente sobre o que é o Comafro, quais ações a entidade tem realizado em Dourados e qual que é a importância da frente sobre a qual a Valdete acabou de falar para o Comafro. O Comafro é um conselho municipal afro, né? Ele foi criado em 2005, ele passou um tempo inativo. Em 2018, nós conseguimos reunir um grupo, né, para reativá-lo. E hoje nós estamos caminhando para o fim do nosso mandato, né? Nesse ano termina nosso mandato.
e está sendo bastante proveitoso, né? Está sendo bastante legal e importante esse diálogo junto ao movimento constituído no Comafro, né? O Comafro ele é composto por 17 representações que dialogam com a realidade afro-brasileira aqui de Dourados, né? 17 representações que dialogam, dentre elas governamentais e não governamentais, estando presentes segmentos da afro-religiosidade, da capoeira, do hip-hop, vários outros movimentos, né, tipo, do movimento negro organizado, a Associação Quilombola aqui de Dourados também está presente nessas representações do Conselho, representação do Legislativo, da Secretaria de Assistência, de Saúde, o Sindicato dos Trabalhadores em Educação, o Sinted, também presente no nosso Conselho, dentre várias outras representações, né? O nosso Conselho é vinculado à Secretaria Municipal de Assistência Social e hoje a nossa presidente é a Lucimar, a Luhar Arguelho, né, que está como presidente, e eu vice-presidente. Então, assim, o Comafro tem como finalidade promover várias ações que visam a defesa dos direitos, né, da comunidade afro-brasileira aqui da cidade de Dourados e também de eliminação de discriminação racial. O Comafro tem o papel de fiscalizar também as ações que está sendo promovida em nosso município, né, sendo elas privadas ou públicas, mas para além disso, o Comafro vem desempenhando um papel de promover as ações, né, porque a gente sabe que na nossa atual conjuntura, se nós formos esperarmos para que as ações sejam feitas, para que nós fiscalizamos, não terá, né? Nós sabemos que não é de interesse ter essa discussão racial, então o Comafro vem promovendo várias discussões, audiências públicas, nós vamos para esse ano, se der tudo certo, para a nossa 4ª edição da Noite Cultural Afro aqui na cidade, e recebemos também denúncias relativas pertinente à violação dos direitos, né, dessa população. Então, o Comafro vem desempenhando um papel fundamental para a visibilidade e a discussão racial aqui no município de Dourados. E falando da importância da frente para o Comafro, justamente o Comafro aderir, assinar junto à frente, justamente no sentido de fortalecer e somar com as iniciativas que tenham como objetivo em comum acompanhar a efetividade e garantia dos direitos essenciais, né? Então, garantia, sobretudo nesse momento de pandemia, garantir a efetividade do direito da assistência social, do direito da saúde, e somar, né, somar com essas iniciativas. Nós pensamos que a população de baixa renda já sofre com as doenças que já têm cura, né? Imagina com essa agora, que nós não sabemos, não temos noção de que seja. Então, o Comafro assina em apoio a essa frente, justamente no sentido de acompanhar as políticas que vêm sendo feitas para essas populações que mais necessitam. Então, em relação à implementação do auxílio emergencial de R$600, tinha como objetivo fortalecer o distanciamento social no primeiro momento. Bom lembrar também que esse auxílio só foi conseguido graças a uma mobilização da oposição, e ele tinha como objetivo inicial
esse distanciamento social ser fortalecido, mas acabou gerando aglomerações nas agências bancárias, né? Soma-se a isso a dificuldade de pessoas em vulnerabilidade social em ter acesso ao benefício, por exemplo, exige celular e conexão de internet. Então, há denúncias, inclusive, de recebimentos inválidos, como é o caso de muitos militares. Então, primeiramente, gostaria de saber da Valdete como que você vê a implementação dessa política e qual é a relação dela com o SUAS. Se você acha que o auxílio foi implementado levando em conta o SUAS. Olha só, que bom que você pergunta isso, né, Beto? Porque realmente é um debate que está rolando. Inclusive, hoje eu assisti uma reunião na Câmara Federal da Comissão de Direitos Humanos e a pauta era auxílio emergencial. E lá estavam várias representações de categorias, de conselhos, além dos parlamentares, e também representação da Frente Nacional, por uma colega nossa que foi ministra, Márcia Lopes, e outras pessoas que fizeram parte dessa reunião. E isso vem, eu acho que esse auxílio emergencial, primeiro dizer o seguinte, que o governo, ele está totalmente, eu diria, sem nenhuma coordenação nesse processo de enfrentar a pandemia em todas as políticas públicas. Se a gente falar só da assistência social, da saúde também, a gente viu tudo que gerou esse processo aí, vem gerando, né? E a assistência social, ela deveria ser uma política protagonista nesse processo de implementação de um auxílio emergencial. Como você disse, esse auxílio ele veio exatamente por força, né, de um movimento social de parlamentares na Câmara Federal, depois no Senado, e alcançou esse valor. Inicialmente, ele teria que ser coordenado, né, na nossa opinião, não é minha opinião, são de todos os estudiosos, as pessoas militantes, os movimentos que tratam da assistência social, porque ele é um benefício eventual, ele é algo que está ocorrendo numa situação de emergência. Então, se nós temos uma grande rede de assistência social no Brasil, com mais de, como eu falei, de 8.000 CRAS, mais de 2.700 CREAs, nós temos um cadastro único que tem 29 milhões de famílias, ou seja, esses 29 milhões de famílias vai dar aí quase 70%, 80%, 80 milhões de pessoas que tem um cadastro único que já tem um número significativo de pessoas. Então, como o governo não olhou para esse aparato que tinha da assistência social, do SUAS, ele procurou instituir esse benefício como se ele fosse algo só de uma rede bancária, né? Sem olhar para dados que tem em outros sistemas. Então, primeiramente, pedindo CPF. Muitos milhões de brasileiros não estão com o CPF em dia. Quer dizer, se a pessoa está num processo de pandemia, num processo já de uma necessidade, de uma vulnerabilidade, ela ainda vai ter que regularizar o CPF para poder acessar o benefício, sendo que você tinha outros mecanismos para que esse benefício pudesse ser alcançado. Resultado. Hoje a gente tem diversos, como eu falei, até a própria Comissão de Direitos Humanos da Câmara, outros movimentos, a Frente em Defesa do SUS, a Frente Nacional, a nossa frente. Nós temos feito esse debate e estamos procurando forçar para que o governo ele possa se reorganizar na direção do benefício alcançar quem necessita desse benefício. Você vê, nós temos quase 40 milhões de pessoas na informalidade no Brasil, né? Mais 14 milhões de pessoas desempregadas, 13 milhões, quase 14 milhões de desempregados. Então, nós temos um número grande de pessoas que acessam o Bolsa Família, nós temos 14 milhões, fora o número de pessoas que estavam inscritas no Bolsa Família e que não tinham sido ainda regulamentadas. Então, nós temos um número em torno, como eu falei, de 100 milhões de pessoas que poderiam acessar esse benefício. Inclusive o INESC, que é uma instituição, desculpa, o INESC não, a própria IPEA, né, que é uma instituição do governo,
ela fez um estudo para mostrar que há dados, outros dados, para além do cadastro único, outros dados que poderiam ser usados para reconhecer quem são as pessoas que têm direito ao benefício emergencial, né? O auxílio emergencial, eles chamam até de auxílio emergencial. Então, esse auxílio, ele está dentro da assistência social, ele faz parte das ações da assistência social, deveria ser coordenado pela assistência social, mas como este governo, infelizmente, ele não tem uma perspectiva, um olhar mais atento para a proteção social, ele iniciou o processo de uma forma descoordenada. Quer dizer, quem tinha que liderar isso aí é a assistência social. Dentro do Ministério da Cidadania, a gente tem a Secretaria Nacional de Assistência Social, que deveria liderar, né? Mas, inclusive, por conta dessa emenda constitucional, a gente já tem aí um corte extremamente grande na política de assistência social. Então, eu acho que é exatamente forçar que os movimentos sociais, que nós temos movimentos de usuários, né? Eu disse da política de assistência social, a gente tem inúmeros fóruns, temos Fórum Nacional de Usuários. Esse governo ele não está respeitando as instâncias de participação e controle social, como o Conselho Nacional de Assistência Social, né? O colegiado dos gestores. Há um processo de negação de tudo aquilo que se relaciona à participação social. Por isso que esse movimento, um debate como esse é importante para mostrar que nós temos mecanismos no Brasil que eles devem ser fortalecidos e resgatados para que a gente mostre o valor da democracia, né? Sim. E atualmente a política oficial, né, que é encabeçada pela Damares, ela não beneficia a assistência social, né? É uma política bem mais voltada à caridade, né? Esse tipo de coisa, né? Na realidade, assim, como eu disse, a perspectiva do governo não é a perspectiva na direção do direito, né? Eles fazem o inverso, eles tentam resgatar essa perspectiva realmente do voluntariado, de valorizar a ação de uma primeira-dama, que é uma coisa que nós estamos praticamente superando na assistência social. Então, mostrar no início da pandemia, fizeram uma campanha que foi protagonizada pelo Ministério lá dos Direitos Humanos, né, que você se refere a Damares, e mostrando doações que foram recebidas. Evidentemente que nada contra a solidariedade, pelo contrário, nós temos que lutar pela solidariedade, mas essas ações pontuais que nós estamos vendo agora nesse processo da pandemia, elas são importantes, mas elas não são aquilo que vai mudar a direção do direito, né? Então, é preciso que a gente... Né? Exatamente, não são suficientes. Toda a sociedade, que você vê o Brasil, nós voltamos ao mapa da fome, que tinha sido superado, quer dizer, o Brasil agora é um país que aparece com muitas pessoas que realmente passam fome, né? Então, quer dizer, não é com ações de caridade, nem ações voluntárias que nós vamos superar isso. Não que a gente não tenha que ter ações solidariedade, né? Mas a solidariedade você faz enquanto você é cidadão. Agora, um Estado brasileiro, ele não tem que fazer caridade. Ele tem que ofertar direito, garantir direito para a população. Essa é a grande questão. O papel do governo seria criar políticas de Estado, né? E não certas ações que deveriam partir da sociedade civil e não do próprio governo, né? Que são, no caso, essas ações de voluntariado. Mas aí, já puxando para a Nayara, atuando na ponta do sistema próximo às populações mais vulneráveis, você tem visto dificuldade de acesso a esse auxílio? Como que vocês têm atuado para ajudar as pessoas sem esse acesso? Nayara? Nós, enquanto Comafro, decidimos que nós precisávamos
voltarmos às nossas representações, e nós, quanto representantes de instituições, representantes de segmentos, atender os nossos públicos, né? Voltar ao nosso público, porque essa política, da forma que ela foi implantada, ela exclui muito, ela segue excluindo as pessoas que mais necessitam desse auxílio, levando em consideração, logo no começo, a forma com que o mecanismo que se criou para se cadastrar as pessoas que necessitam, né? Quando as pessoas não têm acesso à internet, não têm acesso à tecnologia, muitos não conseguem compreender o que está se pedindo. Então, burocratizou demais o acesso, o ingresso nesse benefício, no caso, né? E não se ofertou nenhum método com que se assistisse as pessoas que realmente estavam necessitando disso. O Comafro tomou como medida exatamente isso, né, levando em considerações as medidas de prevenções coletivas e individuais que nós precisamos ter nesse momento, que nós, enquanto representações, voltasse e atendesse, intensificasse o atendimento à nossa comunidade, às nossas representações, na qual nós fazemos parte. No meu caso em específico, eu sou representante afro-religiosa, né? E no Conselho Municipal Afro e no Conselho Municipal da Juventude também. Então, eu venho trabalhando nesse sentido de voltar o atendimento para as pessoas que estão ali próximas a mim, estão próximas fazem parte da minha comunidade, para auxiliá-los no cadastro desse benefício, auxiliá-los até mesmo na questão de código, de burocratização que o sistema vem adotando para fazer o saque de quem conseguiu ser aprovado, né, no benefício. Então, nós adotamos essa medida que nós filosofia Ubuntu, que ela é bastante presente nas comunidades tradicionais, né, e ela é justamente nesse sentido de dar voluntário, de dar humanidade para as pessoas que estão próximas a nós mesmo, né? Então, nesse momento em que o auxílio vinha no intuito de auxiliar as pessoas que estavam necessitando, ele vem justamente fazer o contrário, né? Ele causa tumultos na questão de aglomerações, nas filas, né, para sacar os benefícios, nas filas dos bancos. É uma burocratização tremenda, né? E ele segue excluindo as pessoas que realmente necessitam, devido a essa falta de empatia mesmo pelo público, esse público-alvo, de sensibilidade também com a questão do momento em que nós vivemos. E nós adotamos essa medida. Então, nós percebemos que tem sido muito, essas estão sendo as maiores dificuldades, né? As dificuldades já no acesso ao programa. É uma grande contradição, né? Seria para auxiliar quem está em mais vulnerabilidade, né? Sendo que quem está mais vulnerável é justamente quem não tem acesso a esse tipo de tecnologia, né? Então, exatamente. Só mais Norberto, só dizendo o seguinte, os profissionais que atuam nos CRAS ficaram, eu tive contato com várias colegas que elas, quando não houve uma relação, como eu disse, com todo o aparato que os SUAS têm, que são os centros de referência, né? E a própria rede, eu acho que se tivesse feito um planejamento, porque o governo, ele tem, numa situação dessa, de uma pandemia, né, o governo já tinha que estar se adiantando para resolver essas questões, encaminhar de uma forma que ela preservasse realmente
essa questão do direito, quer dizer, as pessoas foram para as filas, como a Nayara falou, as pessoas não sabiam quem procurar, quando iam para os CRAS, as assistentes sociais não tinham nenhuma relação, não tem nenhuma relação da assistência social com esse auxílio emergencial, do ponto de vista da forma que eles implementaram, não que não devesse ter, e os profissionais acabaram se envolvendo nisso, que a Nayara falou, olha, eu vou emprestar meu celular, eu vou tentar resolver por aqui, para aquela pessoa, porque o assistente social que está naquele território, naquele CRAS, ele conhece a população, ele sabe quais são as famílias que têm uma urgência ou necessidade de receber esse benefício, né? Esse auxílio. Então, não houve essa direção, não houve essa coordenação. Então, causou tumulto, as pessoas foram para as filas e ainda está acontecendo isso, o governo não conseguiu sanar, tem um número de milhões de pessoas que não vão conseguir acessar, que já não conseguiram, porque não tem esse cruzamento de dados, que os sistemas poderiam fazer esse cruzamento e que poderiam, quer dizer, se utilizar do aparato da assistência social para preservar e alcançar o direito a quem necessita. Como é que as pessoas pobres vão fazer isolamento, né, se elas não têm, às vezes, muitas das vezes, a alimentação que necessitam? Então, há toda, eu acho que essa confusão, há uma indisposição do governo, quer dizer, você não vê o governo ir para as redes sociais dizendo, vamos resolver a questão, nós vamos encaminhar, nós queremos que todas as pessoas que precisam, elas tenham recebido o seu direito. O que está acontecendo? A sociedade civil, os movimentos sociais, os parlamentares, né, os conselhos, como a própria Nayara explicou, um conselho de um município, os municípios que estão tentando se organizar nos estados para resolver essa questão. Para nós, eu acho assim, que é uma grande... eu me sinto até assim, falo, mas como que nós chegamos no Brasil a um desgoverno tão assim... forte, né, e que despreza mesmo o direito das pessoas, né? Tudo aquilo que nós alcançamos na democracia, parece que a gente está tão vulnerável, né? Sim, despreza totalmente, nem tem, né, como você falou, ele poderia, né, tomar alguma decisão de ir explicar como funciona, mas não existe esse interesse, né? O Volmir, que é daqui da UEMS, inclusive, nosso vice-presidente, professor na UEMS, ele gostaria de que você, Valdete, falasse um pouco mais sobre como funcionaria a participação popular na decisão das políticas do SUAS, já que isso abriria uma forma de gestão do social a partir de um mecanismo de democracia direta, né? Então, essa questão do Volmir, você falasse mais como funcionaria essa participação popular aí dentro do SUAS. Então, como eu disse inicialmente, o Sistema Único de Assistência Social ele é um sistema descentralizado e participativo, ou seja, ele é formado, né, pela pactuação das 3 esferas de governo, município, estado e União, onde cada um tem a sua competência, né, e também ele é entrelaçado de uma forma muito direta com a questão da participação social, do controle social, né. Então, o sistema ele prevê que em cada instância de governo, né, no município, no estado, né, tem os conselhos de assistência social, né, e esses conselhos de assistência social, exemplo do que ocorre no SUS, eles são formados pelos segmentos, né, que atuam na assistência social, que são os trabalhadores, os usuários da assistência social e a rede de entidades. Então, a partir do SUAS, nós começamos a ver, e isso foi um processo que foi muito interessante no Brasil, e que a gente enfrentou uma certa dificuldade no início, porque você, ao formar um conselho desse, você tinha que ter representação de usuários. Quem são os usuários do SUAS? São aquelas pessoas que acessam o BPC, que acessam o Bolsa Família, que acessam um serviço, que estão num programa
sei lá, de juventude, enfim, são aquelas pessoas que se utilizam dos serviços e benefícios da assistência social. Então, essas pessoas tiveram que vir para dentro dos conselhos e para chegarem aos conselhos, essas pessoas têm que ser indicadas pelo seu movimento, pela sua organização. Ou seja, isso fez com que os usuários da assistência social eles começassem a se organizar. Tanto é que hoje, no Brasil, nós temos Fórum Nacional de Usuários, e, inclusive, a pessoa que preside o Conselho Nacional de Assistência Social hoje é uma representante de usuários, lá do Amapá, uma pessoa que veio, ela é de um grupo indígena. Você veja que ela chegou à presidência do Conselho Nacional, representando o segmento de usuários, porque ela participou de todo o movimento e foi eleita. Então, esse é um processo muito interessante, porque essa representação, eles vão para as conferências, né? Nós já tivemos conferências no Brasil, que foram conferências direcionadas ao usuário da assistência social. Ou seja, é você dar voz e vez às pessoas que se utilizam dos serviços e dos benefícios. Então, esse é um movimento muito interessante. E aí, em Dourados, eu acompanhei por bastante tempo a política de assistência social aí, na gestão da secretária Leide Ferla, depois na gestão do Tetila também, depois da gestão do Tetila. E em Dourados foi feito um trabalho muito interessante, não sei como está hoje, mas foi feito um trabalho muito interessante voltado para estimular e garantir a participação dos usuários. Ou seja, você pode, a partir de um CRAS, de um Centro de Referência da Assistência Social, você pode e deve constituir conselho gestor com a participação de usuários para fazer a gestão daquele serviço, daquele território, né? Então, é uma perspectiva assim, de você realmente oportunizar para que essas pessoas elas possam dizer, né? Avaliar os serviços, que elas possam trabalhar, que os CRAs também possam, aqueles que valorizam realmente essa participação, possam trabalhar numa perspectiva de educação popular, para que essas pessoas comecem a ser visíveis, né? Não só a pessoa chegar no conselho, num CRAS ou num lugar e falar, não, eu vim aqui porque eu estou precisando acessar um benefício ou um serviço. Eu posso acessar esse benefício e serviço, mas eu também sou cidadão. Eu posso dar a minha opinião, eu posso avaliar, eu posso participar, né? Tirar aquele estigma, aquele preconceito. A Nayara falava aí, olha, agora com essa questão da pandemia, as pessoas que são mais vulneráveis, mais pobres, a questão da população indígena em Dourados, estão sofrendo preconceitos porque eles fazem parte de uma população que já é estigmatizada, que já sofre o preconceito. Então, eu acho que essa participação, ela é uma participação que ela valoriza, né, essas pessoas no sentido mesmo de uma cidadania, né? Da construção de um Estado, né? Sim, de escutá-las, o Estado Democrático de Direito. Ocorre que, como eu falei, esse governo ele vem na contramão de tudo isso. Então, é preciso que os municípios, e agora nós estamos numa época que vai ter eleição, né? Então, eu acho que é muito bom observar isso, vou aproveitar essa oportunidade para falar. Quem são os candidatos? Esses candidatos, eles vão valorizar a questão da participação, vão valorizar a consolidação de um sistema público? Quem são as pessoas que vão estar nesse debate, né? Porque isso é muito importante. Ao invés de você valorizar ações pontuais, ações que vão ser feitas segundo uma situação ou outra, você tem que valorizar um sistema que ele é público, que ele é federativo, que a pessoa chega e não tem que dizer, já chega ali como se ela estivesse pedindo um favor. Não, não é favor, é o direito dela, né? Que isso é financiado pelo Estado, né? Financiado pelos recursos públicos, onde todos nós contribuímos com os impostos. Então, é preciso, Valmir, eu acho que a gente tem uma oportunidade grande nesse momento dos movimentos não deixarem
que essa participação e esse controle social, ele sofra uma interrupção, né? É preciso que a gente fortaleça isso, então ter mais e mais pessoas procurando entender o que é o SUAS, da sua, né? Porque o SUAS ele começa no território, né? Onde as pessoas estão vivendo. Qual que é a ideia do CRAS? É que o CRAS ele esteja nas regiões de maior vulnerabilidade e que ali ele faça uma articulação com aquela rede que existe naquela região e, especialmente, ele traga as pessoas que são usuários de serviços para participar. Então, é uma perspectiva muito emancipatória que nós temos nesse sistema, né? E nós estamos fazendo um movimento muito grande para que o SUAS não sofra, né, eu diria assim, uma ruptura total e que a gente consiga manter esse sistema. Então, é hora do debate, é hora da construção de ideias e é hora da gente levantar bandeiras para resgatar o financiamento desse sistema que é muito importante no Brasil. Uhum. E com certeza nunca esteve tão ameaçado quanto agora, né? Então, nós já estamos terminando o programa, já encaminhando para o final, porque já passamos de 1 hora. E agradecemos as duas convidadas, a Valdete e a Nayara. Nós agradecemos também ao professor Marcelo Batarsi, gostaria de fazer um agradecimento especial, porque ele colaborou com o roteiro de perguntas e também trazendo as convidadas. Gostaria que vocês fizessem seus agradecimentos finais, suas considerações finais. Sim, eu quero, da mesma forma, quero agradecer ao Marcelo. Nós já conversamos bastante aí, Marcelo. Acho que o Marcelo agora já vai ser um defensor do SUAS, né? Vocês aí do EMS, né? Mas o Marcelo também conversando tanto que agora acho que ele vai querer até participar aí do Conselho Municipal, alguma coisa, do Sistema Único, né? Então, agradecer ao Marcelo, a você, Norberto, ao Vomir aí, a do EMS, pelo convite, me colocar à disposição. Agradecer a Nayara, que eu acho que ela tem uma jovem, tá, assim, tem uma contribuição importantíssima, o movimento que ela participa é fundamental, realmente, para dar essa visibilidade, né? A questão da desigualdade racial, a questão das mulheres. Então, parabéns a ela pela participação, né? E a todos que nos ouviram, eu não sei se a gente conseguiu responder o Vomir que perguntou, mas as pessoas com certeza acompanharam. Se tiverem dúvida, podem encaminhar, a gente está à disposição sempre para que a gente possa contribuir, né? Essa foi a nossa luta e com certeza nesse momento é mais ainda a demanda, né, para que a gente possa valorizar esse sistema, tá certo? Muito obrigada, então, e que nós possamos ter outros encontros produtivos como esse. Com certeza. Nayara, suas considerações finais. Eu quero agradecer grandemente ao convite do EMS, né, na pessoa do professor Marcelo Batarsi. Eu quero parabenizar também a sensibilidade da UEMS, do UEMS de trazer essa discussão de suma importância para o centro do debate, né? Então, parabenizar também a iniciativa. Agradecer ao nosso encontro, né, de se conhecer e aprofundar, nos conhecermos mais a Valdete, ao Norberto. Então, eu queria profundamente agradecer em nome do Conselho Municipal Afro. E nos colocar à disposição também, né? Caso não tenhamos sanados todas as dúvidas, e se restar alguma ainda que ficar, estamos à disposição. Como que o pessoal encontra o Comafro? O Comafro está disponível pelo e-mail, né? É comafro@dourados.ms.gov.br. Ali nós recebemos os contatos e a partir dos nossos conselheiros mesmo, né?
Mas Uhum. aí qualquer coisa pode me procurar nas redes sociais e aí a gente faz o contato direto com o conselho. Tudo bem, então. Então, mais uma vez, gostaria de agradecer as duas. A Valdete gostaria de deixar também contato da frente, seu Assim, próprio. nós temos uma página no Facebook, né, Frente Sul Mato Grossense em Defesa dos SUAS da Seguridade. Inclusive, ali a gente Uhum. posta todos os documentos, né? Então é só entrar em contato pela página, que a gente está à disposição e acompanhar a página, porque nós, brevemente, já agora foi divulgado ultimamente um artigo da professora Heloísa, que faz parte também da coordenação da frente, que falou sobre a questão da violência contra a mulher, e brevemente a gente Uhum. deve estar falando aí sobre essa situação do coronavírus e o Sistema Único de Assistência Social, né? Então, acompanhar a frente, porque isso é muito importante, ver os documentos que estão postados ali, são vários documentos que a gente acompanha a Frente Nacional. Então, tudo que a Frente Nacional produz, e é Uhum. importante dizer que o Supremo, agora foi entregue o documento do Supremo Tribunal Federal, eu acho que já está na página da frente, exatamente pela derrubada da emenda 95, da emenda constitucional 95. Então, acompanhando a página da frente, nós estamos à disposição de vocês, tá certo? E aí, em Dourados tem a Karina, que é do Fórum dos Trabalhadores do SUAS, que faz parte da Uhum. frente, o Marcelo a conhece, então nós temos como a gente está dialogando no sentido de fortalecer, né, todos esses movimentos importantes aí para a democracia e para o direito. Ok, então, e para acompanhar a ADUEMS, vocês podem seguir aqui pela página do Facebook, que é ADUEMS Seção Sindical do Andes. Também temos o nosso canal no YouTube, ADUEMS Oficial. Hoje, excepcionalmente, não fizemos a live por lá, porque tivemos um pequeno problema técnico, mas as nossas entrevistas têm ocorrido por lá, inclusive esta entrevista também deve ser upada lá, tá? E também estamos no Instagram, @aduems_, e no Twitter também, @aduems_. Então, se você gosta do nosso conteúdo, não deixe de divulgar também entre seus amigos e familiares. Abraço a todos e todas e até a próxima. Uma boa noite. Boa noite.